Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e vamos ler dois versículos aqui, versículos 19 e versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. A gente cumprimenta as pessoas que estão visitando na tarde de hoje. Estou vendo Dona Rita lá atrás, Ana, Marilac, Léo. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Amém. Alguns estão procurando ainda. Então diz assim a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, vem falar ao nosso coração. Eu quero particularmente te render graças, e o Senhor sabe por que eu estou te rendendo graças. Por aquela nossa conversa de hoje à tarde. O Senhor veio e aparou as lágrimas, o Senhor veio e consolou, e o Senhor veio e fez esse carinho agora à noite no nosso coração. E eu te glorifico de modo muito especial em nome de Jesus. Te peço também uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que aqui entraram, que o Senhor possa falar ao nosso coração de um modo vivo, que nós compreendamos, discernamos aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente está oferecendo esse culto hoje em ação de graças por dois aniversariantes. Pela vida de Alisson, que completou mais um ano de vida, e nossa irmã Rosângela, que é depois de amanhã, não é isso? E a gente agradece a Deus pela vida desses amados, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho meditado muito acerca desse assunto que a gente vai tratar hoje. O fato de nós, que um dia fomos alcançados pela misericórdia de Deus, nós que um dia tivemos os nossos olhos espirituais abertos para enxergar o Cristo de Deus, não o Cristo da religião apenas, mas o Cristo vivo, aquele que transforma vidas, aquele que muda radicalmente a nossa história. E todo aquele que teve esse encontro vivo e pessoal com Jesus, morreu com Ele. Então, se você um dia recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, e eu não estou falando de religião, eu quero deixar isso muito claro aqui, eu falo de relacionamento vivo e estreito com Cristo. E quando nós temos esse relacionamento vivo e estreito com Cristo, a nossa vida muda de tal maneira que nunca mais nós vamos ser as mesmas pessoas. E aqui a gente ouve aquilo que foi dito aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só que coisa tremenda a gente está ouvindo aqui. Essa carta foi escrita, é uma carta circular, é chamada de carta magna da igreja, porque Paulo, ele trata de assuntos aqui profundíssimos a respeito da salvação em Cristo Jesus. E ele sabia ser impossível o homem ser justificado dos seus pecados pelas obras da lei. O único meio de se estar quites com a justiça de Deus seria por meio de uma morte. E nenhum de nós estávamos habilitados para morrer dessa morte, a não ser o Cristo.
E Jesus foi para o Calvário e morreu em nosso lugar, num sacrifício vicário, que significa substitutivo. Jesus estava ali em nosso lugar. Então, como este sacrifício foi vicário, substitutivo, Jesus foi ao Calvário em nosso lugar. Então, nós não podemos banalizar a obra da cruz. A obra da cruz foi perfeita, foi completa, não tem nada a ser acrescentado àquilo que foi feito ali. Então isso significa que todo aquele que crê no Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, é crucificado com Ele. Então essa é a nossa posição hoje em Cristo Jesus. Estamos crucificados com Jesus e ressurgimos com Ele para viver uma nova vida. O texto de Paulo faz duas afirmações que o crente verdadeiro não pode perder de vista. Primeira, fomos crucificados com Cristo. Morremos com Ele e ressurgimos para uma nova vida. E eu vou repetir. O texto diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Paulo ratifica isso num outro texto, num texto de Romanos, onde ele diz assim: sabemos isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Deixa eu só contar uma historinha bem rápida aqui. Ontem eu fui fazer uma visita a uma senhora já bem idosa, que está numa fase bem difícil da vida, mal de Alzheimer, e essa senhora passou por muitas coisas na vida e muitas dificuldades, e carrega um pesar muito grande no coração. E esse pesar é tão grande que ela, aqui e acolá, tinha crises de choro, mesmo depois de ter feito uma confissão pessoal por Jesus, entregando a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. E aí aquela filha que cuida, que está ali perto, perguntou: o que a senhora tem? É porque eu tenho muitos pecados, eu estou pedindo perdão a Deus pelos meus muitos pecados. E ontem, ali junto dela, eu disse: olhe, eu queria lhe dizer uma coisa, os seus pecados estão perdoados. Amém. Porque quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados e apaga as nossas transgressões. Isso não significa que nós não somos impecáveis, nós pecamos, continuamos sendo pecadores, justificados pela fé em Cristo Jesus, e cada vez que esses pecados acontecem de forma acidental, nós voltamos ao Cristo, e ali Ele vem e apaga outra vez aqueles pecados. E eu não sei o resultado dessa conversa que nós tivemos ontem, não sei o que ficou no coração. Minha oração é para que o Senhor, que o Cristo de Deus, Ele toque naquele coração e aquiete o espírito dela com relação aos pecados de outrora. Eles foram apagados, foram fincados na cruz. O escrito da dívida que era contra nós foi apagado, e a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. Mesmo que venham as acusações do vil tentador, como nós cantamos nos cânticos que o pastor Malta tanto gosta de cantar, mesmo que essas acusações venham, a gente pode rejeitá-las e dizer: eu fui perdoado, porque Jesus, eu fui com Cristo para o Calvário, e ali eu fui crucificada com Ele, meus pecados foram pagos por Ele, e não há nada a acrescentar nesse sacrifício. A segunda afirmação que o apóstolo faz nesses versículos lidos é que esse novo viver que agora temos é puramente pela fé no Filho de Deus que vive em nós. Jesus vive em você. Você é santuário vivo do Espírito Santo de Deus. E o texto diz: a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aquela morte era minha, aquela cruz era minha, aquele túmulo era meu, era seu. E nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Então, meus amados,
eu queria fazer algumas reflexões a respeito desse texto que nós lemos. A primeira delas é que eu queria dizer a você, com muita tristeza no coração, que outro dia eu li uma dessas estatísticas acerca do aumento do número de cristãos evangélicos no país, chegando em pouco tempo numa projeção crescente a ultrapassar as demais religiões. Eu confesso que eu não me senti animada com aquela notícia. Eu vou explicar a você. E vou explicar com uma pergunta: qual o tipo de cristão que tem sido forjado em nosso tempo? Que estratégias de evangelismo têm sido usadas para se conseguir adeptos eclesiásticos? Sim, porque há uma corrida não para povoar o reino de Deus, mas para povoar currais e guetos eclesiásticos. Que nós nos empenhemos em anunciar o Cristo, em falar do amor de Deus, mas não para lotar simplesmente os templos, para que a gente faça as nossas estatísticas e possamos dizer: olha, minha igreja tem 1000 membros. O propósito nosso é que o reino de Deus fique cheio daqueles que estão lá fora, precisando demais dessa palavra de vida eterna. Será que nós temos falado? Será que nós temos nos empenhado em falar a respeito do Cristo? Nessas eleições de agora, a gente ficou horrorizado com alguns testemunhos que vieram de pastores, de oficiais de igrejas envolvidos nessas eleições. E a gente pergunta: que estratégias de evangelismo têm sido usadas para conseguir esses adeptos? Outra coisa que a gente para pensar é uma triste realidade que tem se tornado cada vez mais recorrente: a propagação de um evangelho que aponta para uma ressurreição sem cruz, através de uma pseudo-barganha com Deus. Não se barganha com quem não precisa de nada. Deus não precisa de você. Nós precisamos de Deus. A realidade do verdadeiro cristão é descrita pelo versículo citado no início: fomos crucificados com Cristo para que Ele viva em nós. Fomos chamados a morrer. A cruz era nossa, o sacrifício foi substitutivo. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E aqui ele fala de interioridade, não de facilidades externas de um viver terreno. Cristão adoece, cristão passa por dificuldade financeira, cristão tem câncer. O pastor lutou contra um câncer, venceu, glória a Deus. Mas aquele câncer podia ter levado o pastor. Pela graça de Deus, Ele continua conosco, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente não pode sair tentando dizer que, olha, o crente não passa por isso, o crente não passa por aquilo. Nós passamos por aflições. O Senhor disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E às vezes a gente olha: você precisa dar uma grande oferta para a igreja, para que você tenha prosperidade. Quem foi que disse isso? Então, quanta artimanha, quanto marketing tem sido propagado para que as igrejas estejam lotadas. Então, meus amados, o Senhor fala de interioridade. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando aqui dentro. Ele está falando de interioridade. Aqui mesmo nós temos mulheres de Deus que têm lutado pela vida dos seus filhos. É porque elas não têm fé? Não. É porque no mundo nós passamos por aflições. São muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, quer na vida, quer na morte, nós somos livrados. Então eu queria convidá-los hoje para que nós levemos o nosso eu para a cruz do Calvário. Quanta arrogância eclesiástica tem sido propagada. Terceiro lugar, é incrível como somos observados por homens e por anjos, anjos eleitos e anjos caídos, e esses últimos são a grande torcida contra a espera da nossa queda.
quando o cristão cai, logo aparecem multidões de acusadores com seus dedos em riste, apontando e dizendo de maneira generalizada: olha como os crentes agem. Há logo uma associação maligna com os malfeitores. Isto em todas as áreas: política, que está muito recente, social então nem se fala. Em quarto lugar, o preço de um viver pela fé é altíssimo. Meu neto estava dizendo hoje a mim, dizendo: voinha, eu estava me lembrando da senhora, porque saiu uma desses comentários que dizia mais ou menos o seguinte: disse que o senhor só dá grandes lutas a grandes guerreiros. Aí a pessoa que escreveu lá e dizia assim: eu acho que ele está me confundindo com Rambo. E aí eu disse a ele: meu filho, nem diadema vermelho eu não uso, para o senhor não me achar, não me confundir com Rambo. Diademazinho é preto. Mas as lutas têm sido muitas. Têm sido muito intensas, têm sido de todos os lados, são desferidos ataques de todos os lados. Até no canal da igreja. Hoje eu abri o canal da igreja, tinha um comentário lá de uma figura dizendo assim, eu pregando no texto de Paulo aos Romanos: não vos conformeis com o presente século. E aí o sujeito lá dizia assim: vá se converter, irmão. Vá tirar esse colar e vá tirar essa pulseira e vá se converter. Eu só fiz tirá-lo do canal. Vá confessar para besteira no outro canto. Doidos que eu responda, que eu diga uma criação, porque eu sou feito um violeiro, eu tenho a resposta na ponta da língua. Mas eu não respondi. Segurei, está certo. Deus abençoe. Eu vou me converter. Então, meus amados, o preço para viver a fé em Cristo é altíssimo. E implica na rejeição radical dos métodos do mundo. As igrejas de multidões, com seus jargões humanamente fabricados, ou mesmo textos descontextualizados da Bíblia Sagrada, têm ganhado cada vez mais adeptos. Técnicas de programação neurolinguística usadas para impressionar, hipnose coletiva. E assim a unção dos pregadores tem passado a anos-luz de distância. Com raras e honrosas exceções, é claro. Tem muito servo de Deus que tem feito a obra de Deus com seriedade, com temor e santo tremor. Mas a gente sabe que a igreja contemporânea tem virado covil de salteadores, semelhante ao templo dos dias de Jesus sobre a terra. E o fato que ele tanto combateu, a gente tem visto em larga escala acontecendo. Aliás, as palavras mais duras do nosso mestre foram dirigidas não àqueles pecadores reconhecidamente pecadores, mas aos religiosos, aqueles que se arvoravam em grandes bandeiras de justiça, que estavam sempre com os dedos em riste a apontar a falha dos outros. Então, meus amados, em nome de Jesus, preguemos em tempo e fora de tempo. Anunciemos o Cristo incansavelmente. Jesus está às portas e nós precisamos anunciar o Cristo, mas nós precisamos, sobretudo, viver o Cristo. Confesso que tenho esperança que no meio desses estejam sinceramente equivocados, que terão seus olhos abertos para enxergar o verdadeiro Cristo. Quanto aos demais, como diz o pastor Malta, esses darão contas de si mesmo a Deus. E para terminar, eu quero dizer à igreja: o desejo do meu coração é que se arrependam e estejam dispostos a serem crucificados com o Senhor, e experimentem a ressurreição para uma nova vida que o possa glorificar. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações no dia de hoje,
de um modo muito, muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém.